Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos continuar com as nossas aulas de visualização computacional. Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto extremamente interessante, que é o Data Storytelling. A gente pode entender Data Storytelling como uma técnica de se contar histórias com dados, e que é extremamente útil na área de ciência de dados. Para abordar esse tema, a gente vai falar uma breve introdução sobre Data Storytelling, vamos falar sobre aplicações de Data Storytelling em Big Data e ver alguns casos de uso de sucesso na aplicação dessa técnica. Bom, o que é então Data Storytelling? Né? É o processo de apresentar uma narrativa, contar uma história com dados. Né? Sempre quando a gente conta uma história, existem vários elementos que são associados a esse ato de se contar história. Primeiro, nós conseguimos prender mais a atenção do ouvinte, né, quando ele está escutando uma história. Né? A história traz elementos que ativam determinadas sensações na pessoa que está ouvindo, como nós vamos ver, né? E eu consigo uma riqueza maior na hora de transmitir a ideia, o fato que eu quero transmitir. Então, quais são os elementos principais que a gente vai ver nessa técnica de Data Storytelling? Eu vou ter narrativa, recursos visuais e dados. Esses três elementos têm que serem trabalhados em conjunto, para que eu possa ter uma narrativa consistente, que explique e faça com que a minha plateia entenda perfeitamente o que eu quero transmitir. Eu preciso ter recursos visuais adequados para chamar a atenção, esclarecer as eventuais dúvidas que a plateia pode ter, né? E eu preciso, né, entregar uma ideia. Né? Toda a minha apresentação está focada em explanar uma ideia para que a plateia possa tirar conclusões, ter insights e encaminhar um processo de tomada de decisão. Tá? Como é que o Data Storytelling afeta o cérebro? É interessante a gente ver essa correlação. Sempre que a gente conta uma história, né, a pessoa se interage de alguma maneira com o narrador. Né? Essa história ela ativa determinados elementos emotivos na pessoa, tanto é que todos nós aqui, quando escutamos uma história de impacto emocional, mais facilmente gravamos essa história, fazemos correlações com essa história, e tanto o narrador quanto o ouvinte se identifica com a história. Né? Então, as áreas do cérebro afetadas na narração de uma história são importantes para que haja, né, essa identificação do ouvinte com a história que está sendo narrada e essa história possa ser guardada na memória, referenciada, né, lembrada pelo ouvinte. Né? Esse é o intuito de se fazer uma boa narração da história. Bem, a gente já viu em outras aulas, né, o processo de construção, né, de um gráfico, né, ou de um painel de visualização de dados. A gente tem praticamente três grandes etapas, que é a etapa de obter os dados, a etapa de construir ou transformar esses dados é a etapa de apresentar. Isso pode até ser feito por uma mesma pessoa, mas eu posso ter o especialista em dados, né, que vai unicamente cuidar da extração desses dados, o especialista em elaborar um roteiro, como que eu vou organizar esses dados, né, para que eles possam fazer sentido numa história, e depois o especialista em efeitos visuais, que vai escolher o melhor tipo de gráfico, o melhor tipo de apresentação, para contar essa história. Isso tudo considerando, né, os fatores externos, que é o público que eu quero atingir, né, e os recursos e o meio aonde eu vou contar essa história. Tá? Bom, a gente tem diversos tipos de cenários e configurações para o Data Storytelling. Basicamente, né, o que vai mudar é se a minha apresentação vai ser assíncrona ou síncrona, ou seja, se eu vou ter uma plateia que vai estar acompanhando essa apresentação, ou simplesmente vou deixar um painel, um gráfico para ser acessado num tempo diferente, né, num site da internet, se vai haver interação ou não do meu público com a apresentação, né, e o local, se é um local
fechado, né, e, obviamente, mais controlado, a um local distribuído, né, onde eu esteja sujeito a outras variações. Fazer uma apresentação de algo onde o meu público vai acessar do celular, eu tenho que tomar cuidados diferentes quando eu estou fazendo uma apresentação para uma plateia fechada, né? Uma plateia fechada, o público está concentrado, já sabe de antemão o que vai ser apresentado, né? Já tem todo um protocolo a ser seguido. Enquanto que uma apresentação que o meu público vai ver no celular, ele pode estar vendo quando ele está pegando o ônibus, o metrô, quando ele está fazendo exercício, enfim, né? Eu tenho essa variação no ambiente que isso também, evidentemente, influencia na percepção do meu leitor. Tá? Bom, no Big Data, né, a arte de se usar as técnicas de Data Storytelling está cada vez mais crescente. Eu preciso tratar um grande volume de dados e fazer com que esse grande volume de dados faça sentido para o meu público, né? Então, essas técnicas de Data Storytelling Big Data são extremamente importantes, porque senão eu vou deixar escapar alguma característica importante que deva ser bem trabalhada na minha apresentação, e aí eu não vou estar atingindo o meu objetivo de estar transmitindo aquela ideia para o meu público-alvo. Bom, aqui está um exemplo, né, de uma empresa manufatura que costumava enviar relatórios para os seus vendedores, funcionários, promotores, né? E muitos deles não davam tanta atenção àquele conjunto de informações extensos, né? Com muitos números, né? E a empresa resolveu adotar uma técnica, né, de Data Storytelling e produzir apresentações com gráficos, com imagens, né? Com efeitos, né, visuais, e a partir desse momento houve um interesse muito maior, como o gráfico pode notar, a partir da data que foi implantado, dos seus funcionários. Então, a empresa usou da estratégia para que a sua própria equipe interna se engajasse mais, uma vez que ela estava interagindo mais, estava entendendo mais as informações daquela empresa através de gráficos, através de uma sequência muito bem encadeada das informações que permitia que eles se identificassem com o que estava ocorrendo com relação às operações da empresa e principalmente se interessassem mais em verificar essas informações. Bom, algumas dicas, né, do Data Storytelling. A primeira delas é identificar o público. Para quem eu vou fazer a apresentação? É um público altamente especializado naquele assunto ou é um público leigo? É um público que vai acessar aquela minha informação através de tablet, através de celular? Ele vai acessar da casa dele, vai acessar no trabalho, né? É um público que já faz parte da clientela que eu atinjo ou quero angariar novos clientes? Então, essa identificação do público é um fator importante, deve ser feito com critério para que efetivamente a minha apresentação possa atingir de forma desejada a mensagem que se deseja transmitir. A outra dica é insights, foco na ação e transparência. O que quer dizer isso? Um dos grandes objetivos de se montar uma apresentação com visualização de dados através das técnicas de Data Storytelling é permitir que a plateia tire conclusões. Muitas vezes que o próprio design não tem condições de tirar. Então, o especialista, né, ou a plateia que está focada no negócio vai ter condições de tirar esses insights. É preciso que a apresentação tenha um foco, né? Eu preciso focar em algo que seja relevante para a minha organização. Seja ela uma organização comercial, então eu vou focar em aumento de vendas, fidelização de clientes. Se é minha empresa de prestação de serviço, eu vou focar, né, na qualidade do atendimento. Enfim, eu preciso ter um foco. Eu não vou contar uma história com dados que não tenha um encadeamento lógico para que o ouvinte possa tomar conhecimento daquilo que está sendo apresentado, né, e entender
quais são os pontos importantes, tirar os seus insights, tirar suas conclusões, efetuar eventualmente previsões e coisas nesse sentido. O outro ponto é a transparência. É muito ruim se preparar uma apresentação tentando maquiar dados, esconder dados, selecionar dados. Então, o dado é o que é, né? Cabe a quem está montando essa apresentação ser fiel a contar a história verdadeira, né? Então, tem um exemplo aí que está bem comum aí na época que estamos vivendo, da pandemia da Covid-19, que faz uma comparação do número de casos e o número de óbitos num determinado momento do tempo entre o Brasil e alguns grupos de países, onde se compara a população desses países, se compara com a população do Brasil e se chega a uma conclusão, talvez precipitada, de que aqui se morria muito menos pessoas, né, do que nesse grupo de países, o que não é totalmente verdade, porque esses países foram escolhidos a dedo. Tem países aí que deveriam estar aí, que tem uma população grande, que tem um número não tão grande de casos, né, e que faria com que esses resultados se modificassem. Por exemplo, a China não aparece aí, a Alemanha não aparece aí, a Coreia do Sul também não aparece. Então, quem montou isso já montou com a intenção de induzir algumas conclusões. Então, esse é um outro cuidado, porque uma vez que a plateia identifica, vamos dizer assim, uma tendência a induzir o público a tirar determinadas conclusões, se perde, evidentemente, toda a credibilidade. Uma outra dica é uma visualização eficaz com texto simples. O que quer dizer isso? Existe uma autora famosa nessa área, que é a Colin Nussbaumer, autora do livro Data Storytelling com Dados, né? E ela diz que em 91% dos casos basta um gráfico simples para transmitir a ideia. Né? Pode ser um gráfico de dispersão, um gráfico de linhas, né? Um gráfico de inclinação, né? Uma tabela, né? Um mapa de calor. Né? Dependendo do que eu quero transmitir, eu não preciso pensar em efeitos visuais, né? Muito sofisticados. Né? Basta um desses gráficos, que são comuns, para transmitir a ideia desejada. Né? Então, aí temos outros exemplos, né? Gráfico de barras horizontais, barras verticais. Nós vamos ver alguns detalhes em slides mais para frente a respeito de colocar ou não legenda, ou colocar o rótulo no próprio gráfico. Isso vai depender do número de variáveis, né? Vocês estão vendo que no primeiro gráfico existe uma legenda, eu tenho um número razoável de variáveis. No segundo gráfico já se optou por colocar o rótulo no próprio gráfico, eu não tenho um número tão grande de variáveis. Então tem alguns detalhezinhos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade da informação que se deseja transmitir. Tá? A outra dica, né, se eu tenho apenas um único valor a ser informado, eu não necessariamente preciso de um gráfico. Né? Então, eu quero dizer que num determinado estabelecimento eu tive 91% de presença da minha plateia. Eu não preciso de um gráfico, fazer um gráfico, uma barra única ali. Eu faço um quadro, né, um CAD com aquela informação e coloco ela em destaque. Né? O outro ponto é uso de tabelas. Né? Não é tão indicado usar tabelas em apresentação. Essa tabela que vocês estão vendo aí, provavelmente vocês estão mais preocupados agora em ler as colunas da tabela, entender melhor aí o preço, né, de cada carro desses e não estão prestando atenção no que eu estou falando. Né? Então, é importante ter isso em mente para a gente evitar esse uso demasiado de tabela em apresentações. O outro ponto é que a tabela deve ser simples de ser lida e entendida. Então, fazer tabelas com muitas cores, muitos destaques, barras com sombreamento, como é esse exemplo de baixo, não é uma boa. Acaba também desviando o foco, que deveria ser nos dados, com os efeitos da tabela. O mapa de calor é uma boa ideia para se destacar variações. Então, vocês estão vendo um exemplo aí, onde claramente, né, a gente já vê que o bairro 2, o bairro 3 e o bairro 5 têm alguma coisa diferente dos demais bairros.
né? Então, o mapa de calor é uma ótima ideia para se trabalhar com variações, né, que possam estar ocorrendo entre diversas categorias. Uma outra questão, eu uso gráfico ou tabela? Bom, o gráfico ele tem um efeito visual mais poderoso do que a tabela, né? Ele chama mais atenção. Então a gente está vendo uma tabela, eu estou vendo um gráfico correspondente, o gráfico rapidamente eu já vejo, né, os elementos que estão com maior valor, aqueles que estão menor valor. Então o gráfico ele atinge o nosso sistema visual de uma forma mais rápida. O gráfico de dispersão é muito bom para mostrar a relação entre duas grandezas, a gente já viu esses exemplos em aulas anteriores. O gráfico de linha para registrar dados contínuos também é uma boa opção, uma excelente opção. O gráfico de inclinação, ele é muito bom quando eu quero mostrar dois instantes distintos, né? Então, esse gráfico aí está mostrando, né, a evolução e queda, né, de candidatos à eleição passada, né? Então fica claro o que houve, né, de mudança, né, entre um período e outro. O gráfico de barras, ele é uma boa, mas a gente pode até melhorar ele, né, se eu colocar linhas, por exemplo, para facilitar visualmente a identificação dos valores. Uma coisa que se deve evitar num gráfico de barras é não iniciar no zero. Vocês estão vendo que o segundo gráfico inicia no 40, isso causa uma distorção, isso deve ser evitado. E, finalmente, quando eu tiver várias categorias, eu devo agrupar por categorias para ficar mais fácil de identificar o gráfico de barras. O gráfico de cascata é uma ótima dica para eu mostrar uma evolução ao longo do tempo, né? Quando cresce, quando decai. A visão em Z, preferencialmente eu devo colocar as informações, porque visualmente a pessoa ela corre o olho da esquerda para a direita, depois de baixo para cima e depois da esquerda para a direita novamente, né? Isso é natural do ser humano, tá? Evitar gráfico de pizzas, né? Gráfico de setores, né? Gráficos em 3D, né? Eles confundem, fica muito difícil de identificar pequenas variações. Gráficos com mais de uma escala, como é o exemplo que está ali, é um gráfico também mais difícil de identificar, né? Evitar gráficos com muitas informações, né? Esse gráfico aí desse exemplo aí em 3D, né? Um gráfico com muitas variáveis, fica confuso. E evitar também, né, usar cores em demasia, né, que tira a atenção do usuário, né? E o exemplo a seguir sem cor, né, desse gráfico que mostra essa evolução, é mais indicado, né, porque ele foca exatamente nos dados. Alguns princípios da Gestalt, né, também devem ser observados. Então, elementos próximos tendem a ser considerados como do mesmo grupo, assim como elementos similares, do mesmo tamanho, a região comum, o fechamento, a continuidade, são todos técnicas da Gestalt que a gente pode aplicar na construção dos nossos gráficos. Vamos ver rapidamente alguns exemplos que constam no livro básico da disciplina. Eu tenho uma galeria de artes que quer implementar as suas vendas e atrair novos colecionadores. Esse é o meu objetivo, né? Então, eu tenho que planejar como que eu vou explorar os dados, como é que eu vou contar a minha história e como é que eu vou apresentar a minha história. Essas são as etapas do Data Storytelling, tá? Muitas vezes se usa, né, um artifício usado em muitas histórias, né, que é chamado a jornada do herói. Todo mundo deve lembrar da história do Perseu, que precisa matar a Medusa para salvar a princesa Andrômeda, né? Então essa jornada do herói, que se repete no mito do rei Arthur, em diversos outros, ela narra a experiência de alguém que a princípio não tem superpoderes, mas ele tem uma missão muito difícil. Ao longo do caminho ele consegue armas, efeitos mágicos, ele consegue se potencializar, enfrenta o desafio dele e depois retorna glorioso para casa. Então, essa é a ideia do Jornada do Herói, que pode ser aplicada na contação de uma história com dados, né? Então, eu tenho o meu problema inicial, eu quero potencializar as vendas, atrair mais clientes, eu tenho o problema da Covid, eu tenho o problema de identificar as obras que mais são atraentes para o meu público, e aí eu identifico, né, essas tendências, eu vejo que
os museus passam a ter também muita atratividade em exibição online, e a partir daí eu crio uma história, né, como se eu fosse contar uma história com tirinhas, em quadrinhos. Então, esse é o meu planejamento para que eu possa estar contando uma história, né, com Data Storytelling, que possa fazer o meu usuário, né, se identificar com essa história e fixar essa história, né? Tem um caso de uso também da Fundação Gapminder, que aplicou as técnicas de Data Storytelling, né? A Fundação Gapminder, ela procura, né, fornecer materiais de ensino de educação para pessoas carentes. Então, com essas técnicas, eles puderam, né, atrair mais colaboradores para a sua causa. Um outro exemplo interessante, foi feita uma mineração de dados numa eleição passada entre os candidatos para identificar os ataques e as referências de um para com o outro, né? E contar essa história através de gráficos e efeitos visuais teve um impacto muito significativo, né? E, finalmente, né, para a gente estar encerrando, eu queria comentar com vocês que existem ferramentas de automatização de Data Storytelling, né? O National Narrative Science, perdão, é um desses pacotes, né? Mas, de qualquer forma, a intervenção do usuário em cada uma das etapas, dados, construção e apresentação, ainda continua sendo muito importante devido a todos esses fatores que nós comentamos hoje. Ficamos por aqui. Até a próxima.